8 horas, hoje Mateus capítulo de número 26. São 75 versículos, vamos dividi-lo em duas partes, primeira e segunda parte, possivelmente eu vá até o 37, 38. Na semana que vem a gente conclui o restante para não ficar tão extenso a nossa aula, beleza? Capítulo maravilhoso, preciosíssimo, muitos insights de Deus, muita revelação de Deus e muita coisa do final ministerial público de Jesus acontecendo aqui. Então, para aqueles que amam a Bíblia e gostam de estudar, vamos seguir hoje aqui no capítulo 26 de Mateus, ok? Bom, vamos lá. Versículo 21, tá aí. Mateus capítulo 26, versículo 21. Caneta e papel na mão, se possível. Faça suas anotações, depois você pode ter acesso às minhas anotações pessoais lá no Aba Club, ok? E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos. As palavras de Jesus aqui são palavras finais. Estas palavras estão descrevendo e apontando que o seu ministério público está se encerrando, está chegando ao fim. Agora, uma observação por todo o desenrolar espiritual que a gente vai ter nos próximos versículos, geralmente, quando o testemunho daquilo que a gente carrega de Deus parece acabar, ou parece perder a relevância, porque para Deus não se perde, porém, para aqueles que nos ouvem, para aqueles que nos acompanham, geralmente, quando o testemunho daquilo que a gente carrega para os outros parece perder a relevância, existe uma ação do próprio inimigo em pensar que, de alguma forma, ele tem a chance de exercer domínio sobre nós, gerando o espírito de frustração. Mas ele está completamente enganado. Parece que Jesus não tem mais o que dizer, não tem mais o que falar, não tem mais o que argumentar. Falou-se tanto e agora, o que resta? Resta o grande impacto da cruz que está a caminho. Então, pode até ser que, de alguma forma, queiram acreditar, né? Que talvez o seu testemunho perdeu o brilho, perdeu a força, perdeu o significado. E isso no mundo espiritual, o diabo pode tentar exercer uma pressão de frustração, mas ele não sabe, como diria um bom católico da missa um terço. Tem muita coisa boa para acontecer de Deus aí, porque o propósito de Deus é sobrenatural. Versículo 2, palavras de Jesus. Se você tiver uma Bíblia com destaque em vermelho, você vai ver que ali tem palavras em vermelho. Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa. Olha o detalhe da precisão de tempo, da precisão de evento, da condição e da estrutura emocional com que Jesus fala isso. Olha isso aqui, ó. Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Gente, as palavras de Jesus aqui, essas palavras mostram uma pessoa emocionalmente saudável, espiritualmente organizado, extremamente organizado. Há uma palavra que cabe bem aqui na forma de Jesus ponderar sobre a Páscoa e tudo que estava conectado a essa Páscoa, chama-se precavido. Sabe o que significa precavido? Precavido é estar alerta. Precavido é estar vigilante. Jesus não está soltando palavra aos ventos, ele está dizendo, eu sei muito bem o que está para acontecer, sei muito bem o que a Páscoa significa, e eu sei muito bem o que eu represento para essa Páscoa em particular. Jesus está muito organizado com relação a isso. Versículos 3 e 4. Então os principais sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás. Qualquer coincidência é mera semelhança. Olha isso aqui, ó. Reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para com dolo prenderem Jesus e o matarem. Aqui começam as primeiras reuniões ilegais e as primeiras manobras ilegais para tentar prender
e, consequentemente, mataram a Jesus, pois não havia nada que o condenasse. Então, a reunião ela acontece no pátio da casa do sumo sacerdote, e ali eles estão discutindo sobre qual é a maneira, né, como que eles poderiam encontrar um traidor para entregar a Jesus. Você consegue perceber essa cena se repetindo mais uma vez aqui? Gente, não foi o povo que matou a Jesus. Jesus foi morto pela religião do seu dia. Quem matou a Jesus foi a religião da sua época. Quando do Espírito de Moisés no Antigo Testamento foi derramado sobre os 70, aquele Espírito de Moisés que foi derramado sobre os 70 do Antigo Testamento é da onde se originou a expressão de setentrium ou sinédrium. Então, o sinédrium, setentrium, era aqueles que potencialmente, né, repousava sobre eles do Espírito do Moisés. Então, esses caras é que condenaram a Jesus à morte. Né? O grito que se deu, soltem Barrabás e prendam a Jesus, embora a dramaturgia dos filmes mostram aquele povo gritando, esse grito foi dado primeiramente pelo Sinédrio. Agora, na grande maioria das vezes, as pessoas que seguem, por exemplo, um divisor do corpo de Jesus, só o seguem porque não tem ideia do que está acontecendo. A multidão não sabia de nada. A multidão estava manipulada pelo sinédrio. Então, anote isso. Foi a religião da época que matou Jesus, e não o povo. Jesus morreu pelo povo, mas quem o condenou à morte, através do espírito do engano, foi a religião da época. Por isso que o perigo desse tempo é a religião continuar assassina em relação àquilo que Jesus é. Vamos continuar. Versículo 5. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Quer dizer, eles estavam cautelosos quanto ao momento e o dia de prender a Jesus e condená-lo de forma enganosa. Mas mal sabiam eles. Olha a preocupação deles. Não, a gente não pode criar alvoroço, porque é dia de festa, mas mal sabiam eles que Jesus era o cordeiro pascual daquela festa. Então, nada tem a ver com eles, continua tudo tendo a ver com Jesus. Aí o versículo 6 diz assim, e estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, a gente está aqui naquele evento famoso, muito pregado, né? A organização e a antecipação de Jesus, elas eram incríveis, né? Afinal de contas, quem se antecipa governa. E essa frase eu gosto de usar muito, embora ela não seja minha. Essa frase é do apóstolo Joel Pereira, do Projeto Vida de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Mas eu uso ela com frequência, a gente é muito amigo, e eu falei, cara, essa frase está comigo para sempre. Usa. Então, eu gosto de citar sempre. O apóstolo Joel sempre diz, quem se antecipa governa. Jesus está se antecipando. Não era eles que iriam prender a Jesus. Eles achavam que estavam no controle de alguma coisa. Não era eles que estavam indo prender a Jesus. Era Jesus que estava indo se entregar voluntariamente. Jesus nunca perdeu o controle da situação. Não era eles que matariam a Jesus por força. Jesus se entregaria por exclusiva vontade dele, porque é assim que agradaria o Pai. Aqui na casa de Simão o leproso, em Betânia, é aqui que a sepultura de Jesus e o seu sobrenatural funeral começa a ser preparado. A Bíblia diz que chega uma mulher, versículo 7, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. Essa mulher, quando ela chega nessa reunião, ela está se antecipando, porque quem se antecipa governa. E ela oferece a Jesus o seu perfume. E ela ofereceu o seu perfume enquanto Jesus estava vivo, enquanto vivia. Ela quis que Jesus soubesse que em vida ela era para ele o grande amor e o grande objetivo da sua adoração. Então aqui se estabelece um padrão. Nesse padrão aqui,
Nós entendemos por que Jesus escolhe algumas casas para permanecer mais tempo e outras não. Por que Jesus escolhe alguns ambientes para pertencer por mais tempo e em outros não? Porque ali está o unguento e a adoração para quem vive e não para quem está morto. Muitas vezes as reações dentro de uma casa, porque aqui a gente diz, estando ele na casa de Simão, em Betânia, entrou uma mulher em atitude de adoração. O ambiente dessa casa de adoração e vida atraiu a presença de Jesus. E às vezes a maneira com que nós nos relacionamos em casa, com a família, a gente fala coisas, a gente pensa coisas, a gente decide coisas, a gente determina coisas, como se Jesus tivesse morto. Como se não significasse nada. A gente entende isso aqui agora. Jesus nunca, gente, nunca fez acepção de pessoas, mas as nossas atitudes é que nos afastam, é que nos tornam aceptos de Deus, é que nos afastam de Jesus, é que nos afastam da presença de Cristo. A Bíblia diz, versículo 7 de Mateus 26, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. Essa mulher, ela vai totalmente na contramão das outras Marias, que lá na frente, após o sepultamento, vão para levar o unguento, e esse unguento de Jesus é para embalsamar. Quando as outras Marias vão no domingo de manhã no sepulcro, elas vão levando unguento para morto. Elas vão levando um unguento para embalsamar. Elas estão levando um unguento para confirmar a permanência dele no sepulcro. Mas essa mulher está na contramão declarando vida eterna nele. Então, algo simples aqui. O corpo de Cristo, ele não está para ser embalsamado. Lucas capítulo 24, versículo 1 a 5. Ele é o vivente entre os mortos. Ela oferece o seu bálsamo enquanto ele vivia, em homenagem ao que seria a sua dor e o seu sofrimento na cruz, porém declarando vida. Essa mulher aqui é uma das que ou as outras Marias estavam presentes na manhã do túmulo. E aí, enquanto as outras, gente, pelo amor de Deus, enquanto as outras estavam procurando dentro do sepulcro e assustadas, atemorizadas com o que estava acontecendo naquele domingo de manhã, essa mulher aqui era a única que caminhava entre o jardim procurando alguém, porque ela havia liberado o azeite de quem estava vivo. E a Bíblia diz que Jesus estava atrás de um arbusto. E aí ela tem a impressão que ela fala com um jardineiro. E quando ela pergunta sobre Jesus, ela pergunta assim, aonde está o meu Senhor para que eu possa ir adorá-lo? Ela não disse assim, cadê o defunto para que eu prepare e perpetue a sua sepultura para sempre? Todas as vezes que nós oferecemos azeite de adoração para quem vive, nós merecemos vê-lo presente com sua presença. Então, quando nós vamos a um culto, quando nós vamos a um tempo de celebração, não leve um unguento de morto para quem vive. Leve um unguento vivo para quem está vivo. E Jesus não aguenta, porque a Bíblia diz que ele aparece diante dela e diz assim, calma, mulher, não me toque ainda. Mas ide adiante, diga aos meus discípulos que lá os vereis. Lá eu os verei. Ok? Para quem está vivo, adoração de quem vive. Para quem está vivo, culto para quem vive. Então não vá para o culto. Você não está bem para ir para o culto, você não está bem para ir para a igreja, a não ser que seja um gesto de fé. Vai se arrastando, mas vai por fé. Mas se for para resistir, murmurar ou simplesmente desacreditar daquele ambiente, nem vá. Não leve unguento de morto para quem está vivo na reunião. Mas aquele que leva unguento vivo para a reunião merece vê-lo lá. Merece acessá-lo lá. Maravilhoso isso, né? Glória a Deus. Olha os versículos 8 e 9. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo,
Por que é esse desperdício? A indignação é o máximo da expressão que um religioso fariseu pode chegar. É indignação. Os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se. Veja, coletividade. Por que esse desperdício? O versículo 9 é a individualidade. De quem? De Judas. Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. O versículo 8 é com a indignação da coletividade, mas o versículo 9 é o posicionamento pessoal de Judas, que fica claro ao longo do desenvolvimento do texto. Então, ironicamente, o mesmo Judas que teve a capacidade de avaliar o vaso por 300 moedas, estava entregando o seu senhor por 30 moedas, 10% do valor. Quando nós falamos de 10%, e nós falamos também sobre a titularidade de cumprir o rito do dízimo, ok? O dízimo está envolto a um compromisso de adoração, certo? O que é o dízimo, gente? O dízimo é um cumprimento de um rito. Sabe o que é o dízimo? Sabe por que o dízimo foi estabelecido em parceria com a lei? Para acalmar a mente nervosa de religiosos. Você sabe o que é o dízimo? Você sabe o que é 10%? 10% é a gorjeta de um garçom. Olha para mim, presta atenção. Você realmente acha que 10% jogado na mesa e na cara de Deus vai obrigá-lo a ser mais Deus para nós? Gente, pelo amor de Deus, um Deus que depende dos meus 10% para ser Deus para mim, esse Deus é muito fraco. Não, mas aí você vem falar para mim, não, pastor, não é representação monetária, é intenção do coração. Gente, pelo amor de Deus, é por isso que Jesus estabelece o nível de generosidade. Paulo escreve, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8, dizendo a expressão da generosidade da vossa contribuição. A vossa contribuição. Se o rito do dizimar é semelhante ao esmolar ou a uma gorjeta que se dá a um garçom por um serviço prestado, for essa a intenção do coração, isso é ridículo. Isso é um coração de Judas. Isso é uma falsa adoração. E toda falsa adoração na Bíblia equivale a um assassinato. Não, peraí. Quanto vale o perfume, Judas? O perfume vale 300 dinheiros. Quanto vale a casa, Judas? 3 milhões. Quanto vale o carro, Judas? 200 mil. Quanto tem na conta, Judas? 500 mil. Quanto dá de oferta no domingo? 10 reais, para ver se Deus faz alguma coisa por mim. É um rito religioso estúpido, pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo que isso é desmerecido, mas se for só para ser rito e acalmar a mente nervosa de religioso, não serve. Eu não acredito em um Deus que dependa de uma gorjeta de 10% para ser mais Deus na minha vida. Não tem nada a ver com isso. A prova está aqui, ó. Falsa adoração equivale a um assassinato. Quanto vale o perfume, Judas? 300 dinheiro. Quanto vale o teu Senhor, Judas? 30. 30 moedas vale o meu Senhor. Isso é uma loucura. Em alguns momentos, gente, aqueles que estão mais próximos de nós são os que menos nos valorizam. São os que menos nos valorizam, né? Agora, olha que disparidade. Um desperdício muito maior está para acontecer através das Marias que estão levando a quantidade muito maior de unguento para tentar embalsamar o corpo de Jesus no domingo de manhã, sendo que a singeleza do coração daquela mulher declarou vida e vida em abundância. Isso é muito forte. Versículos 10 e 11. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Gente, se não fosse relevante, curiosamente, por quê? Por que no texto nós temos um valor de 300 dinheiros,
nós temos uma proporção de um dizimar de 10%, equivalente de 30%, para uma falsa adoração que vai vender a Jesus para ser preso lá na frente, e de repente nós temos um discurso de Jesus envolvendo condição financeira regrada, limitada, extrema pobreza no mesmo discurso. Isso aqui é muito interessante para você ministrar aí. Aquela mulher do vaso de alabastro, ela soube valorizar o tempo de vida de Jesus. Ela soube valorizar o que era raro, o que era único, o que era especial. Enquanto o mundo for mundo, no entanto, disse Jesus, ele diz, haverá pobre entre vós. Veja que não há uma distinção, mas há um estabelecimento de posicionamento claro. Jesus está entre eles. Ele diz, sempre haverá pobre entre vós. Ele não diz assim, pobres como nós. Ele diz, não a mim. Agora, preste atenção. Jesus está dizendo que enquanto o mundo for mundo, haverá pobres entre nós, pela condição do desprezo e da queda. Agora, veja que Jesus não apresenta nenhum plano de contenção ou resolução objetiva para a pobreza. E tampouco Jesus responsabiliza a igreja para resolver o problema da pobreza do mundo. Não é problema da igreja resolver a pobreza no mundo. Porque a pobreza é uma permissão de Deus, é uma autorização de Deus. Só que antes de Deus permitir que a pobreza se estabelecesse, ele estabeleceu primeiro a provisão e o recurso. Jesus nunca abandonou um homem dizendo por causa da queda, você vai passar a sua vida em miséria. Ele está dizendo, olha, o trabalho continua, ele só vai ficar pesado, você vai comer com o suor do seu rosto, por isso o cansaço e a fadiga no final do dia. Só que ele disse no Salmo 115, versículo 16, os céus dos céus pertencem ao Senhor, mas a terra foi dada aos filhos dos homens para ser conquistada. A Bíblia não diz que a terra foi dada aos crentes, foi dada aos filhos dos homens para ser conquistada. Significa que a terra é obrigada a encher as mãos de quem nela trabalha. Se você trabalha um pouquinho, a colheita é pouquinha. Mas se você se organiza em muito, e eu digo em qualidade e excelência, a colheita é em qualidade e excelência. Agora, por que a pobreza existe se o recurso está estabelecido? Porque a pobreza tem um propósito. A pobreza é um chamado para o encontro. Gente, isso é uma doutrina, está nisso aqui, ó. Isso é muito forte. Quem permitiu a pobreza foi Deus. Só que antes de permitir a pobreza, Deus estabeleceu o recurso e a provisão. Deus estabeleceu tudo para o homem. A pobreza, ela é uma estratégia de Deus para a oportunidade do encontro. Aonde há concentração de pobreza, é porque há concentração de riqueza. Pastor, mas isso é básico. Só que quando nós vivemos em comunidade e igreja, o mundo não quer saber. O mundo é uma disputa de poder, e força, e finança, e ostentação. Mas quando nós vivemos em comunidade, todas as vezes que nós entendemos que há uma concentração de pobreza em algum lugar, dentro da nossa comunidade como igreja, é porque há alguma concentração de riqueza em algum lugar. Por que você vai aos cultos ao domingo, irmão? Quando você for ministrar essa palavra lá na igreja, você tem que falar desse jeito assim, ó. Por que você vem aqui hoje, irmão? Por que você vem aqui esse culto hoje? Eu venho aqui porque o Brilho Celeste vai cantar, porque o Rosa de Sarão vai cantar? Eu venho aqui para mostrar que a nossa equipe é mais organizada, eu venho aqui para mostrar que o nosso time está ganhando mais, ou que a gente se organiza mais. Por que você vai aos cultos aos domingos? Por que você vai à igreja? Ah, eu vou à igreja porque eu quero adorar a Jesus. Eu vou à igreja porque eu quero sentir a presença de Deus. Eu vou à igreja porque eu preciso orar. Irmão, na boa, você sabe que você pode fazer isso em casa, né? Você sabe que você pode fazer isso na sua casa. Você sabe que você pode entrar no seu quarto, fechar a porta do seu quarto, em secreto, falar com o teu pai que te vê. Peraí, pastor, o senhor está me assustando. Por que eu vou à igreja? Você vai à igreja para você se importar com as pessoas que se assentam com você
durante as reuniões. Você vai para a igreja para você olhar. Claro que você vai para adorar e sentir a presença de Deus, mas você vai à igreja para olhar para alguém do seu lado e perguntar assim: você comeu essa semana? Você pagou seu aluguel essa semana? Como é que estão os seus filhos? Você pagou sua luz essa semana? Você está trabalhando? Você está precisando de ajuda? Você não é obrigado a ficar pagando a conta de qualquer pessoa e rasgando dinheiro igual o Silvio Santos. Mas sempre que você olhar para suas mãos e dizer, Senhor, olha quanto eu tenho, na boa, se você tem uma concentração de riqueza, é porque alguém bem perto de você tem uma concentração de pobreza. Então, o grande desafio da igreja não é converter os pobres, é converter os ricos para que façam justiça através da sua provisão. Simples assim. Parece que choca, não parece que choca? É? Quando Jesus observa a viúva levando tudo que ela tinha e observa os ricos, Jesus está dando um alerta. Qual é o maior milagre? Qual é o maior milagre que Jesus pode fazer agora? Ah, salvar uma alma que vale mais do que o mundo todo. É uma boa frase. E também é um impacto relevante. Mas você quer saber de um milagre extraordinário que Jesus pode fazer agora? Converter um rico da sua riqueza e pela sua riqueza fazer justiça a um irmão que senta do lado dele no culto de manhã. Na escola dominical, na celebração da manhã, no culto da noite, no culto de doutrina, no culto da palavra, e ele tem a capacidade de dizer, querido, deixa eu aliviar um pouco a sua semana. É isso. Não é a pobreza que a gente tem que resolver. É a conversão do coração de quem tem muita concentração e acha que aquilo é um benefício exclusivo, tal, né? Enfim. Gente, é uma coisa simples. Nós somos todos irmãos, filhos do mesmo pai. Nós temos que olhar para as pessoas do nosso lado. Versículo 12 diz assim: ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Ela está se antecipando. Quem se antecipa governa. No princípio de adoração, geralmente funciona assim. Alguns definitivamente atrasam, nunca pegam time. Outros nunca reconhecem. Mas, em compensação, há sempre aqueles que se antecipam. E todos aqueles que se antecipam no governo da adoração nunca serão esquecidos por Jesus. Sempre serão lembrados por Jesus. A antecipação é a busca pela excelência. E o que é excelência? A excelência é a soma de duas palavras, é o excelso do que é divino. Aonde houver excelência, Deus está. A excelência é atenção aos detalhes. Ok? Aonde houver a excelência, Deus estará presente. É a exaltação do que é divino. A excelência, ela exalta a Deus e toca as pessoas. A excelência é fazer o que a gente pode com aquilo que a gente tem na mão e fazer bem feito. Aí o versículo 13 diz assim: em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a sua memória. Gente, o memorial ali era o próprio Cordeiro de Deus que estava a caminho para tirar o pecado do mundo. Era o próprio Cristo. Cristo se abstém, ele abre mão de ser o maioral e ele abre mão de ser a memória absoluta para que a memória daquela mulher fosse contada por dias. Você já pensou por que aquela mulher seria lembrada? Porque ela ressuscitaria e ela irá ressuscitar naquele dia como testemunha daquela que profetizou a vida pós-sepulcro. Enquanto ele, Cristo, que deveria ser o memorial, a atitude dela tornou a ser o memorial de lembrança para todo o evangelho. O evangelho de Jesus prestará uma homenagem àquela mulher que antecipou na sua humanidade, no seu amor, no seu culto, na sua adoração, oferecendo em vida
reconhecimento, adoração àquele que estava para morrer, mas que não permaneceria na sepultura. Você não tem ideia do que a sua adoração é capaz de produzir em efeitos futuros, em memória diante de Deus. O próprio Evangelho dará testemunho disso. Isso é maravilhoso. Versículos 14 e 15. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais das sinagogas. Olha aqui, ó. Em outra versão, quando você lê a expressão de Marcos, capítulo 14, quando eu passar por Marcos, versículos 10 a 11, eu vou falar sobre isso. A Bíblia diz que ele sai disfarçadamente, covarde. Todo Judas é um covarde. Ok? Anote, pode anotar. E disse: que me quereis dar? Eu vou lhe entregarei. E eles disseram, por 30 moedas de prata a gente fecha. Quanto é que vale o perfume, Judas? 300 dinheiros. Quanto é que vale o seu senhor? Por 30 a gente fecha. Por 30 a gente fecha. Cara, isso é dolorido. Veja como um traidor vende por pouco o seu senhor. Por 10% do valor ele entrega o seu senhor. Essa expressão, quando eu digo a falsa adoração equivale a um assassinato, eu destaco isso, se você me acompanhou, Mateus capítulo 2, versículos 7 a 8, você vai ver eu falar sobre isso. Quando Herodes pergunta, olha, para os reis, quando vocês encontrarem o menino, diga onde ele está, que eu quero ir lá para adorá-lo também. E é mentira, porque nos versículos seguintes, ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Conclusão, toda falsa adoração equivale a um assassinato. Está aí a falsa adoração de Judas. 30 moedas para entregar o seu senhor para a morte. Versículo 16. E desde então buscavam oportunidade para o entregar. Eles procuravam oportunidade. Percebe? Estava difícil de encontrar uma oportunidade. Então vai uma chave poderosa para você. Os homens e as mulheres de Deus não dão oportunidade para seus inimigos. Eles estão procurando um jeito de pegá-lo e não conseguem achar, porque homens e mulheres de Deus, discípulos de Jesus, não dão oportunidades aos seus inimigos. Se quiserem pegá-lo, terá que ser pelo engano. É a mentira e o engano que vai prevalecer. Fraqueza, covardia de traidores. Versículo 17 diz, e no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo-lhe, onde queres que te façamos os preparativos para a Páscoa? Jesus era o próprio pão sem fermento. Jesus era o homem sem pecado ali presente junto deles. Também a Páscoa, preste atenção que isso faz toda a diferença lá na frente, eram dias de ervas amargas. E ervas amargas não eram para ser degustadas. Ervas amargas deveriam ser consumidas rapidamente. Então, quando você vê a fala de Jesus dizendo, no primeiro dia, chegam para Jesus e dizem, aonde quer que a gente prepara a Páscoa para comer? E ele dá velocidade a partir do versículo 18. Deixa eu ler o 18 e o 19 para você entender. Ide à cidade a um certo homem, dizei-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Você vê uma cadência, você vê uma velocidade, porque Jesus não queria ficar degustando a erva amarga. Ele queria resolver isso rapidamente. Do que fala as ervas amargas aqui e a velocidade de Jesus, irmãos? De Judas. Você vai ver lá na frente. Quando Jesus diz assim, vai depressa, erva amarga. Jesus estava antecipando. Só que Jesus teve tanta misericórdia de Judas que ele não o expõe em momento algum. O próprio Cordeiro de Deus. Ele pediu a casa para Páscoa, sendo ele o pão sem fermento. E veja que aqui está, mais uma vez, o destaque que Jesus dá quanto à importância da mesa. Por que Jesus é tão focado nessa importância da mesa?
Porque você nunca irá entender a cruz sem que você entenda o poder da mesa com Jesus. Simples assim. Como é que é, pastor? Fala de novo, vou falar de novo. A cruz não fará nenhum sentido para mim e para você se nós não entendermos o que a mesa significa. Como assim, pastor? Quando Jesus está ressuscitado e agora ele percebe que os seus discípulos não haviam entendido o que acontecera no Calvário, ele começa, por exemplo, encontrando dois deles no caminho de Emaús. Lucas capítulo 24. E eles iam caminhando, trocando entre si palavras, e, cara, você viu que loucura, a gente saiu de Emaús, vamos atrás desse profeta, e agora ele está morto, e a gente está voltando para casa, 11 quilômetros pela frente. Aí o outro diz assim, não, mas tem um papo aí, que algumas mulheres viram a pedra removida, ninguém viu nada, ninguém prova nada. E a Bíblia diz que o mesmo Jesus agora está com eles. E caminha com eles. Quando Jesus percebeu que eles não haviam entendido a cruz, Jesus prega a cruz para eles, de Gênesis a Malaquias. Ele passa por todos os profetas dizendo que aquilo deveria acontecer. Agora, os discípulos não entenderam a cruz. O que Jesus fez? Foi morrer na cruz de novo? Gente, já que vocês não entenderam, eu vou ali na cruz morrer de novo para deixar bem certinho para vocês como é que funciona. Não, Jesus não voltou para a cruz. A Bíblia diz que ele foi para a mesa e partiu um pão. Quando ele partiu o pão, os olhos deles se abriram. E eles disseram, não queimava em nossos corações enquanto ele falava, e foi no partir do pão que vimos que era ele. Aqui está o poder da mesa. Aqui está o poder da mesa. Só se ausenta da mesa da ceia do Senhor quem definitivamente não entende o que a cruz significa. É por isso que a mesa é uma memória da morte e não uma memória da glorificação. Jesus não disse fazer isso em memória da minha grande vitória na cruz. Fazer isso em memória da minha morte. Porque não se faz justiça à mesa, não se faz justiça à cruz se você não entender o que a mesa é. Prega isso na próxima ceia, você vai ver que revolução vai ser aí na sua igreja. Versículo 20, começamos agora, então, oficialmente a ceia e a última Páscoa. Diz assim, e chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse, em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Versículo 22, e eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor? Cara, ele não diz que Judas vai trair. Ele diz, um de vocês. O segredo da mesa está se desenrolando. Antes de Jesus se reclinar na cruz, ele se reclina à mesa. Algumas versões dizem assim, ó, um de vós que me há de entregar. A versão original, King James sustenta isso desde a versão original, a Reina Valera, a versão de 1860, ela diz assim, um de vocês há de me entregar. Eu aprecio esta versão do entregar. Por quê? Pela gentileza, pela educação de Jesus. Isso faz toda a diferença na aplicação. O ato foi de traição, mas a linguagem de Jesus foi de entrega. Jesus preferia essa palavra, porque ele era o Cordeiro de Deus, ele não era uma coisa, uma mercadoria ou uma coisa negociada. Uma vez que o Cordeiro deveria ser levado para o matadouro, Jesus, contudo, ainda, visivelmente, ele vai poupando Judas. Qualquer um daqueles indivíduos poderia ser o traidor naquele instante. E quando ele diz assim, ó, vocês estão comigo, aquele que mete a mão, todos eles estavam juntos na mesma mesa, comendo junto e metendo a mão junto no prato. O versículo 23 diz, e ele responde dizendo, o que põe comigo a mão no prato me há de trair. Todos eles faziam isso, gente. Todos eles faziam isso. Isso é curioso, todos eles metiam a mão no prato. Pois todos eles eram de confiança, eles já estavam com Jesus há 3 anos e meio.
Por essa razão que eles ficam confundidos. Eles começam a perguntar: sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu? Todo mundo pergunta, porque todo mundo comia nesse prato. Todos os discípulos de Jesus comiam nesse prato. Todos eles faziam parte do ministério de confiança de Jesus. A diferença é que Judas se esqueceu disso. Todos tiveram acesso à mesa da confiança. Judas só se esqueceu desse detalhe: confiança. O versículo 24 diz: em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem, porque o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Lá atrás, Satanás queria a Pedro, né? A gente não tem essa sensação que o mais barulhento é o mais perturbado, sempre? Você nunca viu falar que água parada poço é fundo? Lá atrás, Satanás queria Pedro, e Jesus o avisa, dizendo: olha, o diabo me pediu para ir andar com você, mas eu intercedi por você. Está lá em Lucas capítulo 22. Mas diferente, Judas, Pedro, diferente de Judas, não era ladrão desde o princípio. Olha o princípio, o começo, gente. Ai, meu Deus. O começo determina muita coisa. Tampouco Pedro impediu que Jesus intercedesse por ele. Sequer Pedro disse: não, deixa que eu me viro. Pedro disse: não, eu recebo a sua intercessão. Judas não estava assinalado para ser objetivamente, imediatamente, exclusivamente, unicamente o traidor. Mas qualquer um que tivesse com o seu coração comprometido naquele dia, junto da mesa, poderia trair Jesus. Mas qual que é a diferença entre Pedro e Jesus? Porque o coração de Judas... qual é a diferença entre Pedro e Judas? Porque o coração de Judas já estava caído. Já estava caído. Você não cai porque pecou, ou você não peca porque caiu. Já estava em total distanciamento e separação de Deus. É simples, isso é muito forte, né? Satanás tomou a Judas como tipo assim, ó, na falta de um bom Pedro que justifique a minha desgraça, vai-se Judas mesmo. E algumas pessoas se sentem revolucionárias quando se levantam contra igrejas e ministérios. E você pensava que seria um em específico, você vê um Judas. Na falta de Pedro, vai-se Judas mesmo, essa coisa aí. Vou usar essa coisa caída já para provocar esse tumulto. Isso é lamentável. Isso é muito forte. Versículo 25 diz: e respondendo Judas, aqui, lembra quando eu falei da erva amarga? E respondendo Judas, o que o traía ação contínua. Desde o princípio roubava. Disse: porventura sou eu, Rabi, que significa mestre. Sou eu, mestre. Jesus corta aqui, ó. Você acabou de dizer. Tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Você consegue perceber a velocidade com que Jesus diz para Judas: vai fazer logo isso? São as ervas amargas. Jesus não estava a fim de degustar aquela erva amarga. Quando então a ceia acontece, porque é algo importante aqui, a ceia do Senhor surgiu exatamente no meio da comida da Páscoa. Enquanto o pão e o vinho estavam ali e o amargor das ervas estavam sendo processadas, paralelo a isso, começa a ceia do Senhor. Há um outro detalhe importante aqui: a ceia do Senhor, efetivamente, ela começa quando Judas se retira. Porque a ceia do Senhor começa quando tudo é revelado e nada mais está oculto. Até porque a ceia do Senhor é dada aos discípulos e não aos inimigos de Jesus. Por isso o poder da mesa é revelador. A ceia do Senhor, ela é repartida. Ela é compartilhada, não é possessão de alguns.
A ceia do Senhor, ela sempre será dada com a bênção de Deus, com a atitude de ação de graça, pois é uma bênção que os homens não mereciam. A ceia de Deus, quem preparou foi Deus, para quem não merecia. A ceia não é de homem, a ceia não é de placa, a ceia não é de denominação. A ceia de Deus, a comida de Deus oferecida para quem não fez nada por isso. Isso é graça. Ninguém pode ordenar a ninguém que se ausente da ceia. Ninguém pode tirar ninguém da mesa. Nem eu, nem você mesmo pode tirar você da mesa. Porque a mesa é de Deus. Simples assim. A ceia do Senhor, ela é a comunhão de cada membro no corpo de Jesus. A ceia não é para perfeitos. Não tem como, gente. A ceia não é para perfeitos. A gente é para imperfeitos que não merecem. Se nós pudéssemos fazer qualquer coisa para mudar o nosso estado de perfeição diante de Deus, nem Jesus precisava ter morrido. É simples assim. A ceia do Senhor é comunhão entre membros, é comunhão entre irmãos. A cada pedaço de pão, ele não é. Na ceia, é o único momento em que a ideia do pão não é ser multiplicado, mas compartilhado integralmente. A ceia do Senhor, ela é a reunião íntima entre Cristo e a sua igreja. A ceia do Senhor é uma declaração de fidelidade entre o esposo e a esposa. A ceia do Senhor, ela deve ser comida, digerida, mastigada, até que se torne parte do sangue de quem recebeu, porque é assim que nós participamos desse ambiente sacrificial. Versículo 27 diz assim: e tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos. Pelo pão, Cristo participa da vida do seu corpo, mas é pelo símbolo do seu sangue, o cálice do vinho, que nós nos tornamos participantes da vida de Cristo em nós. É uma comunhão mútua, é uma comunhão íntima. Diferente de Moisés, que entregou ao povo lá no Antigo Testamento, quando o sangue de touros era derramado para a promulgação da lei, Cristo entrega o seu próprio sangue para promulgar o Novo Testamento agora e atestar o novo pacto, a nova aliança. No primeiro pacto, Deus foi visto, a Bíblia diz em Êxodo capítulo 24, que no primeiro pacto Deus foi visto pelo povo na sua luz, como a claridade de uma obra feita de safira, por exemplo. Por essa razão que Moisés, quando ele derramou o sangue do sacrifício de animais, ele o derrama pela metade. Metade do sangue vai para o altar e a outra metade do sangue, diz a Bíblia, fica numa bacia. A metade que vai para o altar aponta para o antigo pacto. Mas a outra metade que descansa profeticamente na bacia, Êxodo capítulo 24, versículo 6, ela descansa profeticamente, ela iria esperar até que a memória de Deus estivesse ativa no Calvário. Tudo estava programado em Deus. Quando Jesus diz sangue do Novo Testamento, ele podia já agora ser visto como o Filho de Deus em toda a sua revelação. Quando você lê o Apocalipse, capítulo 1, versículo 11 ao 19, é maravilhoso, é poderoso isso. Ninguém no Antigo Testamento estava apto para beber do sangue. Hoje, todos nós somos aptos para beber do sangue de Jesus. Esse é o Novo Testamento. Versículo 28 diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Vamos unir o 29 agora. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. E essa é a nossa esperança, pois resta um repouso para o povo de Deus. Aguenta aí, gente. Vamos junto. Vai lá, força. Resta as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é uma celebração esperada, desejada pela Igreja de Cristo. Será um prêmio para todos aqueles que foram fiéis à mesa do Senhor nesse tempo. Alguns acontecimentos acontecerão após o arrebatamento da Igreja dos Vencedores. E ela tem uma ordem, como, por exemplo, o Tribunal de Cristo, o galardoamento da Igreja de Cristo, a entrega
dos prêmios dos vencedores, as vestimentas especiais da igreja, né? Você acha que o ser humano é que entende de pompa e circunstância? Recentemente tivemos a coroação do rei da Inglaterra, e você viu toda a genialidade da cerimônia? Você não tem ideia do que vai acontecer quando a igreja chegar no ambiente da eternidade e for recebido por Jesus. Aquilo é pompa e circunstância. Você vai ver o que é a igreja sendo trocada e vestida com as vestes de Cristo. Nós teremos também a batalha do arcanjo Miguel com os seus anjos. Teremos a contemplação daquilo que é chamado por Daniel na última semana de a grande obra de Deus. A batalha do Armagedon, Apocalipse, eu falo sobre isso. As bodas do Senhor nos ares, que vai ser o maior de todos os eventos. Gente, nem a chegada de Jesus pisando no Monte das Oliveiras para livrar Israel vai ser comparado à festa das bodas da igreja na entrada da eternidade. Viu? Isso é maravilhoso. Aqui está a importância da ceia. Aqui está a importância da mesa. A importância da mesa é tão poderosa, tão preciosa, que quando a gente encontrar Jesus no céu de novo, no ambiente da eternidade de novo, ele não vai fazer um culto, ele vai preparar uma mesa para a gente comer. Então fica ligado que essa coisa de rito e culto, às vezes apenas nos afirma religiosamente. Vou falar de novo, que isso é poderoso. Quando nos encontrarmos outra vez com Jesus, ele não vai prestar um culto nesse encontro. Ele vai preparar uma mesa para a gente comer. Valorize a mesa do Senhor. Versículo 30. E tendo cantado o hino, e é legal isso, porque não é um dos, mas o hino, só a eternidade. Saíram para o Monte das Oliveiras. Ninguém melhor do que Jesus, para deixar bem claro que não importa quanto de tristeza você possa estar submetendo hoje. A melhor forma de enfrentar um vale de tristeza é cantando e adorando. Versículo 31. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Haveria um caos por causa da expressão e da forma com que Jesus seria tão marginalizado, afetado, machucado. Porém, ele garantiu a segurança de pelo menos 3 para que pudessem influenciar os demais. Mateus capítulo 17, versículo 1 a 5, nós temos ali, no momento da transfiguração, ele deixa códigos de referência. São códigos de referência secretos para 3 indivíduos, Pedro, Tiago e João. Para que mesmo no momento de tensão, eles pudessem se lembrar de Cristo. Sabe por que Jesus levou Pedro, Tiago e João? Para o momento da transfiguração de Mateus 17, pega essa, que essa é uma boa mensagem. Porque Jesus precisava de um pregador para o dia de Pentecostes, Jesus precisava de um profeta para o Apocalipse, e Jesus precisava de um pastor para estabelecer a coerência entre a graça e a obra. Pedro, quando prega com autoridade no dia de Pentecostes, esteve lá na transfiguração. Pregadores precisam ter intimidade com o sobrenatural. João foi o único que ficou em pé diante da cruz e todos fugiam temendo, mas ele tinha na sua memória o que ele viu na transfiguração. Então ele fica de pé olhando para Cristo dizendo, ele não é assim, eu o vi transfigurado. Ele ganha ali a senha do Apocalipse. É preciso de estrutura com o sobrenatural para ver mais um pouco do sobrenatural. E Tiago é aquele que vem dar a coerência pastoral para o equilíbrio da graça nas obras. É o conflito da curva teológica de Paulo quando diz a salvação é de graça, não vem pelas suas obras para que você não se vanglorie, é de graça. Mas de repente vem Tiago dizendo, então se agora essa graça que você recebeu de graça, é de graça, prove pelas suas obras para o mundo que essa graça está em você. É uma visão diferente, a visão missionária e a visão pastoral.
tudo está sendo processado aqui. Gente, a Bíblia é maravilhosa. Olha o versículo 32. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. O desespero os impediu de ver naquele instante. Eles estavam tão desesperados e tão aflitos e tão angustiados com a situação que eles tinham pela frente, que eles sequer prestaram atenção nesse momento de Jesus, quando ele diz assim, ó, tudo isso vai acontecer, mas vou esperar vocês na Galileia. Você já viu aquela frase, para onde a gente está indo, Deus já está lá? Então descansa o seu coração e só vai. Deus não perde o controle absoluto de nada. Versículo 33. Mas Pedro respondendo disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Pedro ai Jesus, Pedro é um barato. Mais uma precipitação de Pedro aqui. Pois o homem carnal, as declarações de um homem carnal, sem o enchimento do Espírito Santo, não pode ser sustentado até o fim. Mas isso, mais uma vez, denuncia a total ausência deste Espírito Santo, que só vem depois que Jesus ressuscita, vai sobre eles e diz, recebam o Espírito Santo. A declaração de um homem carnal não se sustenta. E hoje o cenário no mundo é repleto dessa verdade. O versículo 34 diz, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Gente, Jesus pegou. Por que Jesus citou o galo? Você sabe por que Jesus citou o galo? Por causa da previsão e da constância do galo. Ele está dizendo, o galo é preciso, é constante, mas o coração do homem carnal é instável e não se sustenta em palavra. Jesus cita o galo para destacar que o galo é muito mais constante do que o ser humano. O galo é muito mais pontual, o galo é muito mais cumpridor do seu dever do que Pedro na sua condição carnal. Não poderia ser diferente, pois Pedro ainda não havia não tinha tido a experiência do Espírito Santo. Então ele pegou o galo. Tá vendo aquele galo? Então, aquele galo canta todo dia na hora certa. Você não, Pedro. Eu vou usar um galo para te mostrar. Vou te usar um... Jesus é extraordinário. Que mestre por excelência. Versículo 35. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja mister, morrer contigo não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Veja aí o poder da influência de Pedro. Pedro exercia uma certa influência sobre os demais, de alguma forma. Porém, Jesus, melhor do que ninguém, conhecia a limitação dos seus discípulos, pela sua condição carnal. A fortaleza deles só viria depois da ressurreição de Jesus, com a presença do Espírito Santo liberado neles. O versículo 36 diz assim, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, ou Getsemane, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Jesus não os convida para ir com ele orar, por algumas razões. Jesus conhecia a limitação dos seus discípulos, por isso pediu que era melhor que eles se assentassem. Tá? Jesus sabia que eles não teriam estrutura espiritual e emocional para orar naquela condição, certo? E sabe por que Jesus pede que eles se assentem? Se assentem para não orar? Por causa do poder da concordância. Foi uma permissão de Deus. Gente, a igreja não tem ideia do poder que existe na concordância. Se aqueles discípulos vão orar com Jesus, e Jesus diz, Pai, passa de mim esse cálice, e os discípulos concordam dizendo, passa mesmo, passa mesmo, passa mesmo, Deus ia ser obrigado a mudar o Calvário. Deus ia ser obrigado a mudar o Calvário. Para não os deixar expostos, e para não levá-los além do limite espiritual deles, ele diz, é melhor vocês se assentarem aqui.
Porque se vocês orarem comigo, o meu Pai vai mudar essa trajetória. Foi Jesus quem disse: tudo que ligares na terra, se dois concordarem na terra a respeito de alguma coisa, o céu vai dizer que sim. Amém. Gente, para quem entrou um pouquinho depois da aula iniciar, o capítulo 26 de Mateus é um capítulo longo, são 75 versículos. Então, para não ser uma aula maçante e pesada, eu vou encerrar a primeira parte aqui agora. E na próxima semana eu faço a segunda parte, porque senão é muito conteúdo pesado para a mente da gente. Então eu vou dividir ela em duas partes. Se fosse aí de uns 40, 45 versículos, até daria. Mas são 75. E o restante daqui para frente vai me dar quase mais 1h30 para falar com vocês. E aí é uma sobrecarga muito, muito grande. Então nós encerramos aqui com essa sacada poderosa. É melhor vocês ficarem aí assentados, vigilantes, e eu já volto. Porque se vocês decidirem orar comigo, vai virar uma confusão esse calvário, e eu vou ter que sair daqui cumprindo essa palavra, que o que dois ligar na terra, no céu também vai ser ligado. Extraordinário. Eu amo essa palavra. Amém, minha gente querida? Se tiver alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa que você queira considerar, eu recebi uma mensagem recentemente: pastor, o senhor termina de falar, a gente não consegue nem perguntar, porque é tanta informação que a gente só fica pensando. Mas se tiver alguma dúvida, alguma questão em particular aqui, do capítulo 26, dos versículos 1 até o versículo de número 35, 36, é onde nós paramos, a gente pode discutir com o maior prazer. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que está o comentário de vocês, tem bastante gente comentando. Pastor, sei que não estamos aqui para isso, mas pode aquela mensagem que o senhor pregou na conferência Segredos do Reino. Eliseu, a mensagem pregada na conferência do Reino é uma parceria com a Escola do Reino do pastor Eduardo Reis. Quem detém, porque a gente assina até uma autorização para isso, quem detém o acesso a esse vídeo é o próprio pastor Eduardo Reis. O que eu posso fazer é falar com ele para ver se ele nos libera esse conteúdo, tá? Porque é um conteúdo que compreende uma estrutura da Escola do Reino, tá bom? A preciosa palavra, amém, Leila, foi muito legal mesmo. Obrigado, Priscila, pelo carinho, por estar junto aí. Obrigado, Andréia. Legal, eu gosto dessa carinha da cabeça explodindo. É muito bacana, muito legal. Pastor, Tiago levantou a mão aqui para fazer a Vai lá, pergunta. Tiago, obrigado pela Pode abrir ajuda. seu microfone, Tiago. Pode falar, Tiago. Oi, pastor, aula maravilhosa, mas o senhor disse que podia fazer falar qualquer coisa, e aí eu fiquei muito impressionado em ver que parece que Jesus, como ele já sabe o futuro, né, do que vai acontecer, você vê que às vezes ele toma cuidado de não, talvez, mudar o futuro. O senhor disse no final que os discípulos poderiam alterar o futuro, porque eles poderiam concordar e pelos princípios Deus deveria fazer, porque é da concordância, certo? Eu acho que isso também aconteceria talvez com Judas também. Então, por Cabe a isso, mente a reflexão. então ele não, por isso que ele não expôs Judas, porque talvez Judas pudesse ficar coado e ele não cumpriria o propósito que ele já sabia que ele deveria cumprir, que era entregar ele. Aí eu falei assim, nossa, faz muito sentido isso. Aí eu falei, deixa eu falar, vai Excelente que... observação, parabéns, excelente observação. E eu sempre considero também que dentro da soberania de Deus, embora Jesus ele abriu mão dessa, mesmo sendo Deus, né? Mas a gente vê algo muito semelhante na soberania de Deus no Antigo Testamento, que a soberania de Deus também é Deus escolher ou decidir simplesmente não saber a respeito de algo. Que são expressões como quando ele disse para Moisés: ouvi o clamor do meu povo sofrendo no Egito, descerei para ver. Quando é que Deus precisa se mover para ver alguma coisa? Como se ele escolhesse não saber e vir para estar junto deles. Quem sabe, de alguma forma, está esse reflexo além de boa observação. Maravilhoso. Obrigado, Tiago. Amém, minha gente?
Muito bem. O Eliseu Outro... mandou um elogio para o senhor, ó. Obrigado, o senhor é um presente de Deus para a nossa geração. Oh, que legal, obrigado. Agora que eu estou vendo aqui. Momento precioso de aprendizado. Muito obrigado. Obrigado, Eliseu. Jesus é maravilhoso. A ideia é tentar comunicar com simplicidade e acessibilidade o conteúdo revelado do texto, para que você possa ouvir, assistir e pregar e falar em qualquer outro ambiente, de forma que você também possa inspirar outras pessoas em parar para te ouvir. Então, muito obrigado pelo carinho e pela consideração. Gente, muito obrigado, uma boa noite, um bom descanso para vocês. Voltem aí à plataforma e assistam quantas vezes for necessária. Obrigado por esse tema. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Fique com Deus. Beijão para todo mundo. Tchau, tchau. E essa foi mais uma aula do Abba Club. Se você quiser saber mais sobre a escola de interpretação bíblica criativa que mais cresce na internet, clique no link da descrição do vídeo para saber mais. Te vejo nas aulas.